E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Entre Linhas e Bytes, um podcast que te leva para uma viagem épica pelas páginas dos seus livros favoritos. Eu sou o David, seu guia nessa aventura literária. E eu sou a Luciane, aqui para te ajudar a desvendar todos os mistérios e os detalhes fascinantes que a gente encontra pelo caminho. Não esqueçam de curtir, compartilhar o podcast com seus amigos e, é claro, deixar sugestões de livros que vocês querem que a gente explore. Hoje a gente volta para a Terra-média, um mundo incrível criado por J.R.R. Tolkien, para um mergulho no segundo livro da trilogia O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Isso aí. Tolkien, professor de Oxford, mestre da linguística da mitologia, criou um universo riquíssimo, com uma história épica que transcende gerações. É verdade, O Senhor dos Anéis é muito mais do que uma simples história de fantasia. Uma obra complexa, cheia de simbolismos, personagens cativantes e uma mensagem atemporal sobre a luta entre o bem e o mal. E em As Duas Torres, a trama se intensifica. Nossos heróis enfrentam desafios ainda maiores e a guerra se aproxima. E lembrando que a gente vai tentar evitar spoilers ao máximo para quem ainda não leu a obra. Mas algumas revelações serão inevitáveis, né? Para a gente poder realmente mergulhar fundo na análise. Com certeza. No final de A Sociedade do Anel, o grupo se divide, lembra? Frodo e Sam seguem sozinhos para Mordor. Enquanto Aragorn, Legolas e Gimli partem em busca de Merry e Pippin, que foram capturados pelos orcs. E é aqui que a nossa história começa. Aragorn, Legolas e Gimli iniciam uma perseguição implacável, através das Eminunho, um terreno rochoso e perigoso. Mas Aragorn, com a sua experiência, sente que algo está errado. Ele percebe que uma força maligna parece estar atrasando a perseguição, deixando eles exaustos. É como se estivessem lutando contra um inimigo invisível, além dos orcs. O que você acha disso? É fascinante como Tolkien usa essa sensação de cansaço e desconfiança para criar uma atmosfera de suspense. Aragorn, com seus sentidos aguçados, percebe que algo está manipulando os acontecimentos. Isso nos leva a questionar: qual é a natureza dessa força maligna? Seria Sauron agindo à distância? Ou será que há outras forças em jogo? Boa pergunta. E essa sensação de mistério aumenta quando eles encontram Elmer, líder dos Cavaleiros de Rohan, e seu grupo. Imagina a cena, 3 figuras estranhas, um homem de aparência nobre, um elfo ágil e um anão robusto, caçando orcs em Rohan. É claro que isso levanta suspeitas. Sem dúvida. E a desconfiança de Elmer é completamente justificável. Lembre-se que ele faz parte de um povo orgulhoso com suas próprias leis e costumes. A presença de estrangeiros em suas terras, especialmente caçando orcs, é motivo de alerta. Além disso, Elmer menciona os rumores sobre Gandalf, que alertou sobre a traição de Saruman e a iminente guerra em Isengard. Théoden, o rei de Rohan, ignorou os avisos de Gandalf, que partiu levando consigo os Cadufax, o melhor cavalo do rei. Esse contexto político é fundamental para entender a tensão entre os personagens. E essa tensão inicial entre Aragorn e Elmer é crucial para o desenvolvimento da trama. Aragorn precisa usar toda a sua diplomacia para convencer Elmer de suas boas intenções. Ele revela sua linhagem, se apresenta como Passo Largo e explica que está caçando os servos de Sauron que capturaram seus amigos hobbits. E o mais interessante é que mesmo com as explicações de Aragorn, Elmer continua desconfiado. Ele questiona como eles escaparam da vigilância dos Cavaleiros de Rohan que patrulham as fronteiras. Aragorn argumenta que passaram despercebidos por Elmer, o que aumenta ainda mais a estranheza da situação. Essa desconfiança inicial, em vez de afastar os personagens, acaba aproximando eles, criando um laço de respeito mútuo. Enquanto isso, Merry e Pippin acordam como prisioneiros dos orcs. Dá para imaginar o terror dos hobbits, né? Capturados, amarrados e rodeados por criaturas brutais e grotescas. Tolkien escreve a brutalidade dos orcs em detalhes, principalmente a de Ukruk, líder do grupo de Isengard, e Grishnak, um orc de Mordor. Esses detalhes são importantes porque revelam a complexidade do mundo criado por Tolkien. Os orcs não são apenas monstros genéricos, eles têm hierarquias, rivalidades e até mesmo diferentes culturas. A tensão entre os orcs de Isengard e os de Mordor já prenuncia a fragilidade da aliança entre Saruman e Sauron. E é neste cativeiro que os hobbits descobrem informações valiosas sobre a aliança entre Saruman e Sauron. Através das conversas dos orcs, eles entendem que Saruman está se unindo ao Senhor do Escuro, o que muda completamente o panorama da guerra. E aqui vemos a inteligência e a astúcia dos hobbits. Mesmo em meio ao terror, eles observam seus captores buscando uma oportunidade de escapar. E a oportunidade surge durante a marcha forçada em direção a Isengard. O Gluk, para aumentar a velocidade, ordena que os orcs corram durante a noite, algo incomum para criaturas que detestam a luz do sol. E aproveitando a confusão e escuridão, Merry e Pippin conseguem escapar. Eles se escondem na floresta de Fangorn, um lugar mágico, ancestral, lar dos entes, os pastores das árvores. E que lugar fascinante é Fangorn! Tolkien descreve a floresta como um ser vivo, com árvores que se movem, sussurram e observam. É um lugar onde o tempo parece fluir de forma diferente. Um reino de magia e mistério. E é lá que Merry e Pippin têm um encontro que mudará o destino da Terra-média.
Eles se deparam com Barbárvore Went. Barbárvore, com sua lentidão característica e linguagem peculiar, acolhe os hobbits, oferecendo a eles abrigo e uma bebida especial. Essa bebida revigora os hobbits e acelera o crescimento de seus cabelos, deixando eles com a sensação que seus cabelos se ficavam literalmente em pé, fazendo ondas e cachos, crescendo. Essa cena é icônica. Tolkien usa o humor para aliviar a tensão da narrativa, mostrando que mesmo em meio à guerra e ao perigo, há espaço para momentos de leveza. Mas a cena também tem um significado mais profundo. A bebida de Barbárvore representa a força da natureza, capaz de revitalizar e transformar. E Barbárvore, intrigado com a história dos hobbits, percebe que algo grandioso está acontecendo na Terra-média. Ele fica preocupado com os relatos sobre a destruição das florestas por Saruman e seus orcs. A partir desse encontro, a trama se divide em 2 caminhos. Aragorn, Legolas e Gimli buscando os hobbits, e Merry e Pippin, sob a proteção de Barbárvore, iniciando uma nova aventura. Enquanto isso, Aragorn, Legolas e Gimli, após encontrarem os Cavaleiros de Rohan, vasculham um campo de batalha em busca de qualquer sinal dos hobbits. A busca se mostra infrutífera. A única pista que eles encontram são pegadas que indicam que um hobbit estava ali, mas desapareceu misteriosamente. Aragorn, com suas habilidades de rastreador, analisa as pegadas e conclui que o hobbit era um prisioneiro dos orcs e que conseguiu escapar. A esperança renasce. Mas a alegria é interrompida por um novo contratempo. Os cavalos desaparecem durante a noite. Sem os cavalos, a jornada se torna ainda mais desafiadora. Perdidos e sem seus cavalos, Aragorn, Legolas e Gimli se veem às margens da floresta de Fangorn, onde se deparam com Gandalf, ou melhor, Gandalf, o Branco. Ele retorna, transformado após sua batalha épica contra o Balrog nas profundezas de Moria. Que momento incrível. Gandalf retorna mais poderoso, vestido de branco, irradiando uma aura de autoridade e sabedoria. Um Gandalf renascido. É um momento de grande emoção para os 3 companheiros que reencontram seu amigo e mentor. E Gandalf, por sua vez, explica brevemente sua jornada e a batalha contra o Balrog, revelando sua nova missão, guiar os povos livres na luta contra Sauron. Gandalf conta que atravessou o fogo e águas profundas, esquecendo muito do que sabia e aprendendo coisas novas. Uma metáfora poderosa para sua jornada de morte e renascimento. E ele os guia a Predoras, a capital de Rohan, para alertar o rei Théoden sobre a influência maligna de Saruman e a iminência da guerra. Mas a situação em Edoras é mais complexa do que imaginavam. Théoden, outrora um rei forte e sábio, está sob influência de Língua de Cobra, um conselheiro traiçoeiro a serviço de Saruman. Língua de Cobra, com suas palavras envenenadas, manipula o rei, enfraquecendo a sua saúde e corrompendo sua mente. O reino de Rohan está à beira do colapso. É um confronto tenso entre Gandalf e Língua de Cobra. O mago precisa libertar Théoden da influência maligna e unir o reino de Rohan contra as forças de Saruman. E Gandalf, com sua sabedoria e poder, consegue desmascarar Língua de Cobra e libertar Théoden do feitiço. É um momento de virada na história. Théoden, livre da influência maligna, retoma seu posto como rei e se prepara para liderar seu povo na guerra. E enquanto isso, o que está acontecendo com Merry e Pippin? Eles estão participando de um evento único, o Intibate. É uma assembleia dos Ents. Um processo lento e deliberativo onde essas criaturas ancestrais discutem os problemas que afligem a floresta. Merry e Pippin, com sua impaciência hobbit, tentam apressar os Ents, mas logo percebem que o tempo flui de maneira diferente para essas criaturas. Que após longas deliberações, os Ents tomam uma decisão histórica, marchar contra a Gengir e enfrentar a Saruman. Exatamente. É a fúria da natureza se voltando contra a ganância e a destruição. A marcha dos Ents é descrita com grande maestria por Tolkien. Criaturas gigantescas, ancestrais, avançando com a força irresistível da natureza. E a narrativa se divide mais uma vez, criando uma expectativa crescente. O destino da Terra-média está em jogo, mas vamos ter que esperar até a próxima parte da nossa imersão em As Duas Torres para descobrir o que acontece. Lembrando que esperamos vocês na próxima parte e não esqueçam de curtir, compartilhar o podcast com seus amigos e deixar sugestões de livros que vocês querem que a gente explore. Até a próxima. E voltamos para a segunda parte da nossa imersão em As Duas Torres. Na última parte, a gente deixou nossos heróis em situações bem complicadas, né? Aragorn, Legolas e Gimli a caminho de Doras. Merry e Pippin liderando a marcha dos Ents contra Isengard. E Frodo e Sam enfrentando os perigos dos Pântanos Mortos. E por falar em perigos, vamos acompanhar a jornada de Frodo e Sam, que seguem para Mordor guiados por Gollum. Uma figura tão complexa, né? E é movido por esse desejo obsessivo pelo anel. Promete guiar os hobbits até a Montanha da Perdição. Mas será que podemos confiar nele? Essa é a grande questão. A lealdade de Gollum é constantemente posta em prova. Afinal, ele foi corrompido pelo poder do anel por séculos. E atravessar os Pântanos Mortos já é aterrorizante por si só. A descrição de Tolkien é tão visceral. Névoas densas, lama pútrida. Cadáveres de guerreiros de eras passadas. É como se a própria terra estivesse impregnada de morte e desespero. E nesse cenário desolador, o poder do anel se intensifica, atormentando Frodo com visões e sussurros.
A cada passo, a tentação de usar o anel se torna mais forte. Imagino como deve ter sido difícil para Frodo resistir a essa influência maligna. Com certeza. E é aí que a força da amizade de Sam se mostra essencial. Ele permanece ao lado de Frodo, dando a ele força e coragem para resistir. A lealdade inabalável de Sam é um dos pontos mais tocantes da história. Ele representa a esperança em meio às trevas. Sam é realmente a personificação da amizade verdadeira. Aquele amigo que está sempre ao seu lado. Não importa o quão difícil seja a situação. E durante a travessia dos Pântanos Mortos, eles se deparam com um novo perigo. Faramir, irmão de Boromir, e os Guardiões de Tilion. É interessante como Tolkien introduz Faramir, que ao contrário do irmão, é um homem nobre e sábio. Ele lidera os Guardiões de Tilion, uma região selvagem e perigosa, mas demonstra grande respeito e compaixão por Frodo e Sam. É verdade. E o mais impressionante é que, mesmo sabendo do poder do anel, Faramir resiste à tentação e os liberta. Ele demonstra uma integridade e sabedoria que contrastam com a ganância que a gente vê em outros personagens. Exatamente. A atitude de Faramir levanta uma questão importante. Será que o poder corrompe inevitavelmente? Ou é possível resistir à tentação e agir com nobreza, mesmo diante de um artefato tão poderoso como um anel? E antes de liberá-los, Faramir ainda presenteia Frodo e Sam com cajados, feitos da árvore Lebetron, que, segundo ele, possuem o poder de encontrar e retomar. Um presente simbólico e útil para a jornada dos hobbits. Com certeza. É um gesto que demonstra a bondade e a generosidade de Faramir, que reconhece a importância da missão de Frodo, mesmo que isso signifique abrir mão de um objeto de grande poder. Enquanto Frodo e Sam seguem para Mordor, vamos acompanhar o desfecho da batalha em Isengard. Lembre-se que os Ents, após longas deliberações, decidiram marchar contra Saruman e destruir sua fortaleza. Que momento épico! Centenas de Ents, criaturas gigantescas e ancestrais, avançando sobre Isengard com a fúria da natureza. É a própria floresta se rebelando contra a destruição causada por Saruman. E a batalha é tão impressionante quanto a marcha dos Ents. Eles destroem as defesas de Isengard, inundando o vale, derrubando as muralhas. Saruman, preso em sua torre de Orthanc, observa impotente a destruição de sua fortaleza. É uma imagem poderosa da arrogância humana sendo confrontada pela força da natureza. E no meio da batalha, Merry e Pippin se reencontram com Aragorn, Legolas e Gimli, que chegam a Isengard com Gandalf e os Cavaleiros de Rohan. É um momento de grande alegria e alívio para os companheiros que se reencontram após tantas adversidades. E juntos eles confrontam Saruman em sua torre. Gandalf, vestido de branco, irradiando poder e autoridade, ordena que Saruman se renda e abandone seus planos malignos. Mas Saruman, orgulhoso e arrogante como sempre, se recusa a se render. Ele lança palavras envenenadas, ameaças. Mas Gandalf se mantém firme, oferecendo a Saruman uma chance de redenção. É incrível como, mesmo diante da maldade de Saruman, Gandalf ainda tenta apelar para o seu lado bom, oferecendo a ele uma oportunidade de se arrepender. Mas Saruman rejeita a oferta, preferindo se isolar em sua torre, consumido pelo ódio. E esse isolamento de Saruman é simbólico, né? Ele representa a solidão e a decadência que o poder e a ambição desmedida podem trazer. É um alerta para todos nós sobre os perigos de nos deixarmos corromper por nossos desejos egoístas. Enquanto os companheiros celebram a vitória em Isengard, Gandalf encontra algo de grande importância entre os escombros. O Palantir, uma pedra vidente que pertencia a Saruman. O Palantir é um objeto mágico, poderoso e perigoso, capaz de revelar visões do passado, presente e futuro. Mas também pode ser usado para manipular e corromper. E Gandalf percebe que Saruman usou o Palantir para se comunicar com Sauron, que a pedra agora está sob a influência do Senhor Escuro. É um momento de grande apreensão, pois o Palantir nas mãos erradas pode ser uma arma poderosa para Sauron. Para proteger Pippin da influência maligna da pedra, Gandalf decide levá-lo consigo para Minas Tirith, a capital de Gondor. Enquanto isso, Aragorn, Legolas e Gimli, juntamente com Merry e os Cavaleiros de Rohan, seguem para o Abismo de Helm, uma fortaleza nas montanhas, onde se prepararão para enfrentar o ataque iminente das forças de Saruman. A guerra se aproxima e a sombra de Sauron se espalha pela Terra-média. Os povos livres se preparam para a batalha final. Mas vamos ter que esperar até a próxima parte para descobrir o que acontece no Abismo de Helm, e com Frodo e Sam em sua perigosa jornada para Mordor. E é na última parte que vamos analisar o desfecho épico de As Duas Torres. Não percam! E voltamos para a última parte do nosso mergulho profundo, em As Duas Torres. Acompanhamos a jornada de Frodo e Sam pelos Pântanos Mortos, o reencontro dos companheiros em Isengard, a destruição da fortaleza de Saruman, e a partida de Gandalf e Pippin para Minas Tirith. Agora, a tensão aumenta ainda mais. A guerra se aproxima. E o destino da Terra-média está em jogo. E falando em tensão, a jornada de Frodo e Sam se torna cada vez mais angustiante, né? Eles estão chegando às fronteiras de Mordor, a terra do terror governada por Sauron. Tolkien descreve a atmosfera de Mordor de uma forma opressiva. O ar pesado, a terra árida, sombras sinistras. É como se o próprio mal emanasse daquele lugar.
É verdade. E para piorar a situação, um anel pesa cada vez mais sobre Frodo. A tentação de usar o anel se intensifica a cada passo. É uma luta constante contra a influência maligna do artefato, um verdadeiro teste de resistência física e mental para o Hobbit. E a lealdade inabalável de Sam continua sendo fundamental para Frodo, dando a ele força e coragem para seguir em frente. Mas é nesse momento crucial que Gollum, movido por sua ambição e pelo desejo de recuperar o anel, os leva para uma armadilha terrível. A Toca de Laracna, a aranha gigante. Laracna é um dos monstros mais aterrorizantes criados por Tolkien. Ela representa o perigo, a escuridão, a voracidade. É a última filha de Ungoliant, um ser ancestral de pura maldade. Sua teia é uma armadilha mortal e seu veneno uma ameaça terrível. Tolkien usa a figura da aranha para simbolizar o medo primordial, o instinto de predador. É de arrepiar. E Frodo, enfraquecido pela influência do anel, acaba sendo picado por Laracna, ficando à beira da morte. Sam, em um ato de desespero e coragem, enfrenta a aranha gigante para proteger seu mestre. Esse é um dos momentos mais emocionantes da história. Sam, um pequeno hobbit jardineiro, demonstra uma bravura impressionante. Armado com sua espada élfica e com frasco de Galadriel, ele consegue ferir Laracna e afastá-la, dando a ele tempo para resgatar Frodo. Mas a vitória de Sam é efêmera. Acreditando que Frodo está morto, ele toma para si a responsabilidade de destruir o anel. É um momento de partir o coração ver Sam, dilacerado pela dor da perda de seu mestre e amigo, forçado a seguir em frente com a missão. Mas como sabemos, o destino reserva surpresas. Frodo, na verdade, não está morto. Ele foi capturado pelos orcs de Cirith Ungol. E a narrativa nos leva para dentro da fortaleza, onde conhecemos Shagrat e Gorbag, dois capitães orcs que disputam o poder e a posse do anel. Shagrat e Gorbag representam a brutalidade e a ganância dos orcs. Eles são criaturas cruéis e traiçoeiras, movidas apenas pelo desejo de poder. E Sam, infiltrado na fortaleza, escuta a conversa entre eles e descobre que Frodo está vivo. É um alívio para o leitor e para o próprio Sam, que se enche de uma nova esperança. Ele precisa resgatar Frodo das garras dos orcs. E continua na missão. Enquanto isso, no abismo de Helm, Aragorn, Legolas e Gimli se preparam para a batalha contra as forças de Saruman. É o último reduto de Rohan contra a invasão, uma fortaleza natural nas montanhas. A Batalha do Abismo de Helm é um dos momentos mais épicos e espetaculares de O Senhor dos Anéis. Tolkien descreve a batalha com riqueza de detalhes, transportando o leitor para o coração do conflito. Imagine. Cavaleiros de Rohan, liderados pelo rei Théoden, lutando bravamente contra uma horda de orcs e Uruk-hai, as criaturas modificadas de Saruman. E no meio da batalha surge um reforço inesperado. Os Ents e os Horns, espíritos das árvores, que se juntam à luta contra as forças de Saruman. É a fúria da natureza se unindo aos povos livres para derrotar o mal. Exatamente. É uma cena de tirar o fôlego, com os Ents imponentes e poderosos destruindo as fileiras inimigas. A batalha se estende pela noite, com momentos de grande tensão e heroísmo. Aragorn, Legolas e Gimli lutam com bravura, demonstrando suas habilidades de combate. E no clímax da batalha, Gandalf chega com Elmer e reforços, mudando o rumo da batalha a favor de Rohan. As forças de Saruman são derrotadas e o abismo de Helm é salvo, uma vitória importantíssima para os povos livres. Mas a guerra está longe de acabar. Enquanto isso, dentro de Cirith Ungol, Sam consegue resgatar Frodo. Os dois hobbits fogem da fortaleza, seguindo em direção à Montanha da Perdição. As duas torres terminam com Frodo e Sam mais uma vez sozinhos, enfrentando os perigos de Mordor em sua missão de destruir um anel. É um final de tirar o fôlego, que deixa o leitor ansioso para descobrir o destino dos hobbits e o desfecho da guerra. E assim chegamos ao fim da nossa imersão em As Duas Torres, uma obra rica em detalhes e simbolismos. Vimos como Tolkien explora temas como amizade, coragem, sacrifício, a luta entre o bem e o mal e a importância da esperança em tempos de trevas. As Duas Torres nos mostra que, mesmo diante das maiores adversidades, a união, a coragem e a compaixão podem fazer a diferença. E que a esperança, por menor que seja, nunca deve ser abandonada. E você? O que achou da nossa análise? Quais foram os seus momentos favoritos da história? Compartilhe suas impressões com a gente. Lembrando que esperamos você no próximo Mergulho Profundo, aqui no Entre Linhas e Bytes. Não esqueça de curtir, compartilhar o podcast com seus amigos e deixar suas sugestões para os próximos episódios. Até a próxima!